Olá pessoal, hoje falaremos sobre obstrução de vias aéreas, certo? Nas aulas passadas falamos sobre alguns conceitos, urgência e emergência, sobre suporte básico de vida, parada cardiorrespiratória, afogamento, vários temas aí. Hoje nós abordaremos obstrução de vias aéreas, aí, o famoso engasgo, certo? Então, o que seria a obstrução de vias aéreas por corpo estranho? Então, nada mais é que a obstrução, né, de vias aéreas causada por aspiração de um corpo estranho, por um objeto ou alimento, tá, que ele fica localizado geralmente na laringe ou traqueia. A aspiração do corpo estranho é a quinta principal causa de morte nos Estados Unidos, com um risco que vai aumentando aí nos pacientes idosos, certo? Então aqui nós temos aquela famosa manobra de Heimlich, né? Que é a manobra que você faz quando a pessoa apresenta aí sinais e sintomas de engasgo. Aqui nessa imagem nós temos aí a manobra sendo feita num adulto e aqui em uma criança, né? Num bebê, certo? Bom, continuando. Então ela pode ser classificada em leve ou severa. Quando que a obstrução vai ser leve, né? Quando o paciente ele tem capacidade de responder, tossir, né? E respirar também, embora com dificuldade, né? Alguém, né? Se estivéssemos em sala de aula, aí, com certeza alguns de vocês levantariam a mão aí e falavam: professor, né? Na minha família fulano engasgou, né? Aí dá um tapão nas costas, pede para a pessoa levantar os braços, né? Enfim, hoje nós aprenderemos a maneira correta aí de fazer a manobra para o desengasgo, tá? Então essa é a forma leve, que é a mais comum aí, que muita gente já deve ter visto. E a obstrução severa, a vítima, né? Consciente ou inconsciente, ela não consegue respirar, né? Fecha totalmente aí a passagem de ar. Ela apresenta ruídos quando ela respira e a tosse não faz barulho, ou seja, não sai, não tem passagem de ar, certo? Bom, conduta de enfermagem na obstrução de vias aéreas, certo? A obstrução leve, primeiro, acalme o paciente, certo? Instruir o paciente a realizar tosse vigorosa, então se posicione à frente do paciente, né? Vá até a frente dele, acalme, fale com ele e diga: tente tossir, né? Força, tente tossir, né? Claro, isso se você estiver longe, né, do ambiente hospitalar. Aqui é o 3, por exemplo. Se possível, monitorar oxigenação. Quando você monitora oxigenação? No hospital, né? Então, se possível, suplementar com oxigênio. Por que se possível? Ninguém tem lá em casa, a não ser que alguém faça uso contínuo de O2, um cilindro de oxigênio, né? Do lado você está almoçando com a sua família no domingo, aí alguém engasga, você tira lá o cilindro que você tem guardado no armário e coloca. Ninguém tem, né? Mas enfim, por isso que está se possível aí. Outra coisa, número 5, não colocar a mão na boca enquanto o paciente se mostrar nervoso. Então, quando ele der uma acalmada lá, se você conseguir observar aí o que está obstruindo, você tenta tirar, mas se ele estiver calmo, certo? Em caso de obstrução por espinha de peixe, tem que retirar com uma pinça, mas é indicado aí, né, levar o paciente até um serviço médico, certo? Bom, a obstrução de vias aéreas, obstrução severa, né, com responsividade, ou seja, o paciente ele ainda está consciente, ele ainda consegue te responder, mas é aquela obstrução que o paciente ele tosse, mas não sai som, né? Ele não consegue respirar, né? Ele não consegue falar, porém ele ainda está consciente, ele ainda está de pé, certo? Então você vai posicionar de pé atrás do paciente, abraçá-lo, né? Na altura da crista ilíaca. Lembra da crista ilíaca? Esse ossinho aqui, ó. Localizem aí em vocês, ó. Em mim tá meio difícil aqui que eu tô gordo, né, meu? Mas eu consigo ainda achar minha crista ilíaca, né?
Então você vai posicionar, né, uma mão com o punho cerrado aqui, ó, no apêndice, né, abaixo do apêndice xifoide, ó, esse ossinho aqui, ó, localizem lá, ó, esse ossinho, né, e aí a outra espalmada sobre a primeira, certo? Assim, ó, assim, certo? O movimento, realizar compressões rápidas, firmes, para dentro e para cima, em movimento que lembra um J. Então lembre-se, de forma firme, fazer a compressão para dentro e para cima, certo? Então você vai apoiar lá, né? Se posicionar atrás do paciente, vai abraçar na altura e um pouco próximo da crista ilíaca, né? Abraçá-lo na altura da crista ilíaca, posicionar uma mão fechada e a outra espalmada sobre a primeira, realizando o movimento, né, para dentro e para cima, né? Se der certo, se tudo der certo na primeira vez, na segunda já vai ocorrer, né, a desobstrução, né? Então você vai repetir essa manobra até que haja sucesso na desobstrução. Agora, se o paciente perder a consciência, você vai apoiá-lo aí, o paciente, né, a fim de deitá-lo no chão, porque senão ele vai, né, cair. Muita atenção, pessoal. O paciente que ele esteja no último trimestre de gestação, ele tem lá, né, vamos supor que seja uma gestante que engasgou. Você vai, né, fazer essa manobra, você vai substituir essa manobra por compressão torácica, certo? Então você não pode fazer essa manobra se a paciente estiver gestante, principalmente no último trimestre da gestação. Então você vai substituir essa manobra, a manobra de Heimlich, por compressões torácicas. Obstrução severa com perda de consciência. Quando o paciente ele simplesmente apaga, né? Ele engasga, você não consegue desobstruir, né, com ele de pé, ou você encontra o paciente já desacordado e percebe, né, que ele teve engasgo aí, você vai posicionar o paciente em decúbito dorsal, em superfície rígida. Lembram lá do ver, ouvir e sentir? Exatamente. Procurem, chequem pulso carotídeo, né, pulso radial, certo? Caso o pulso seja ausente, peça ajuda e inicie as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Então, inicie as massagens. Caso o pulso esteja presente, né, realizar compressões torácicas com o objetivo de remoção do corpo estranho. Então vamos lá, o paciente está desacordado, mas você percebe que, né, foi o engasgo, né, que ele ficou desacordado por conta do engasgo. Mesmo que haja pulso, você vai realizar a massagem cardíaca da forma que nós aprendemos lá, né, a massagem cardíaca, as compressões torácicas, e com o objetivo de que esse objeto, esse corpo estranho que esteja aí obstruindo as vias aéreas, ele possa ser removido, né, com a sua massagem, que o ar que haja no pulmão, ele exteriorize esse corpo estranho, certo? Então você vai abrir vias aéreas e realizar a inspeção. Como é que libera vias aéreas aí do adulto? Vocês se lembram? Então vocês vão estender um pouquinho o queixo, né, levemente, né, abrir a boca, realizar inspeção. O que é essa inspeção? Procurar, né, remover do corpo estranho, se possível. Caso o corpo estranho não possa ser localizado, realizar insuflação, então a ventilação. Caso aí o paciente seja um familiar que você, né, você conhece o paciente, você vai ventilar, mas caso o paciente seja conhecido, né, você não vai fazer aí a ventilação um paciente desconhecido, tá bom? Caso insucesso no momento da insuflação, posicionar melhor a cabeça e considerar a laringoscopia direta, né? Então, verificar se há a presença de um corpo estranho aí. Então, isso, utilizar pinça magio, isso tudo é em ambiente hospitalar, tá, gente? Isso aí não vai caber a enfermagem, tá bom? Mas é o passo a passo aí
que os médicos vão realizar. Então disponibilizem pinças aí, né, a fim de facilitar essa remoção do corpo estranho, certo? Se o paciente chega no plantão de vocês, provavelmente, né, o médico vai necessitar de uma pinça para, após abrir aí a traqueia e visualizar aí com o laringoscópio, tentar retirar esse objeto, certo? Então, casos de insucesso no meio extra-hospitalar, ou seja, fora do hospital, manter compressões torácicas até a expulsão do corpo estranho, ou caso evolua para a parada, realizar manobras, né, as massagens vão continuar até que chegue o transporte para o hospital, ou até a hora que vocês cansarem, né? Então você vai manter a massagem, sempre verificando o pulso, sempre tentando aí estimular o paciente, certo? Eu vou postar lá os links de vídeos que vão demonstrar melhor as manobras aí para desengasgo, tá bom? Então é isso, pessoal. Depois é só acessar lá o linkzinho das manobras, certo? Se você gostou do vídeo, vai lá, dá um like, se inscreve aí com o sininho, para quando sempre tiver vídeo novo, vocês serem avisados aí. Forte abraço a todos. Valeu!